Oi, meus amores! Chegamos correndo para ficar com você até as 4 da tarde. Bem-vindos aqui ao Entre Família. Fala, minha gente! Uma excelente tarde para você que tá do outro lado aí. Já almoçou, já lavou a loucinha ou tá lavando louça enquanto acompanha a gente, ou quem sabe tá no trabalho aí, né? Você que talvez... Em outro trabalho, você quer dizer, né? Em outro trabalho, claro. Em outro trabalho, porque, olha... Serviço de casa... Não para, não Eu cessa. acho que dá até mais trabalho do que muitos outros trabalhos por aí. Porque assim, ó, é o tempo todo. Salvou sua vida. Salvei. E é isso, estamos juntos mais uma vez. Que prazer ter a sua companhia. Dia 16 de outubro, dia do quê, Darley? Dia Mundial da Alimentação. Então a gente vai dar atenção à alimentação, à comida, inclusive como remédio, como meio de sermos restaurados, de mantermos a saúde, os segredinhos, mas teremos também uma reportagem para nós, a Luciene esteve no CEAGESP para mostrar o quanto se desperdiça de comida. Aí a gente vai refletir o quanto a gente desperdiça de comida em casa também. Quando a gente vê lá, mas em casa, como é que está aí o aproveitamento do alimento? É verdade, colocar quantidade suficiente no prato, né? Não exagerar. E até conversando com a Luciene sobre essa reportagem que a gente vai trazer hoje, ela falou que dá muita dó de frutas ali, frutas, legumes, enfim, que às vezes está com uma coisinha de nada, mas que já é jogado de qualquer jeito, acaba estragando de vez. Puxa vida, esse vamos é o falar. assunto, gente. Criar consciência sobre o alimento, sobre o que a gente come, sobre saúde, sobre desperdício e aproveitamento, hábitos alimentares, máquina humana. Temos a participação da Teru Gouveia e a Nilvânia, que é a nossa convidada muito querida enquanto especialista em alimentação, nutricionista, está aqui com a gente também. Linda tarde para você. Daqui a pouco ela senta com a gente e vamos tirando as dúvidas. O que mais temos? Temos o nosso hashtag Lucas Nascimento, já está por aqui para contar para a gente o que vem de notícias por aí, hein, Luquinhas? Boa tarde. Fala, meus amigos, muito boa tarde para vocês, sempre muito bom estar juntinho. Eu já vou adiantar o que vamos falar hoje aqui no hashtag. Eu lembro que eu comentei com vocês sobre um projeto que estava devolvendo alguns dinheiro. Geralmente é alguma instituição que você deixou algum dinheiro parado por lá, você tem como você olhar para lá, ver certinho onde tem esse valor esquecido e você consegue recuperar. Mas esse prazo termina hoje. Daqui a pouquinho eu vou falar como que você faz para saber onde ele está e como pode chegar até você. Vou falar também sobre uma outra notícia, essa daqui é tristemente relacionada um pouco à saúde, porque é o seguinte, um mutirão para a cirurgia de catarata no Rio Grande do Norte, de uma cidade, deu um certo problema por lá e algumas pessoas perderam a visão. Eles foram 2 dias de processo ali para fazer essa cirurgia e no primeiro dia algumas pessoas tiveram uma certa reclamação, uma certa infecção e algumas pessoas perderam a visão. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Já um outro tema que eu venho trazer para cá é o seguinte, sobre o horário de verão. Eita! Exatamente, tá rolando uma discussão por lá para saber se, lá em Brasília, para saber se esse horário ele vai voltar ou não. Está em andamento aqui acompanhando para ver se tem alguma atualização, para ver se ele vai voltar ou não, mas daqui a pouquinho eu explico para vocês como é que está o andamento de tudo isso. Legal. Será que volta? Porque a ideia, então, é já voltar este ano. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre Você gostava do horário de verão? Então, a hora que eu gostava do horário de verão era a hora de sair do trabalho. Porque assim, gente, vamos viver, o dia não acabou. Mas isso é uma pegadinha, né? Porque você tem que contar as horas naturalmente de forma a que no dia seguinte, mais cedo, você esteja com o pé na estrada. Eu gostava quando eu trabalhava lá na região da praia, aí tinha horário de verão, dava horário, eu conseguia ainda pegar a moto ou o carro, ir pra praia, aproveitar um pouquinho. Que bonitinho. Pegava minha prancha. Claro, porque o menino é atleta, é surfista, cada um tem o Medina que merece. Tentei, né? Pausa bem rapidinha, já voltamos com você, porque já está no ar o seu Entre Família e você não pode ficar de fora. Dando risada por aqui, porque o Abinal disse que pegava a prancha, praia. Aí você pensa, ele surfava? Não, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é ter uma prancha. Qualquer um pode surfar, ter. Né? Outra coisa é surfar. Eu tava aprendendo, mas, quando eu tava já pegando umas ondinhas igual o ukulele, legal, que você tá aprendendo. O ukulele ainda vou chegar lá, viu? Mas quando eu tava pegando certinho as ondas ali, começando, né? Ficava em pé, já ia um pouquinho mais, demorava pra cair. Ainda. Não, já na água. Aí acabou estragando minha prancha. Aí comprei uma outra, mas não deu muito certo. Mas a de long, que é uma grandona, essa eu ando. Aí você desistiu de competir. Aí foi por isso que o Medina despontou. Foi. Porque aí não tinha mais concorrência. Claro, se eu tivesse até hoje lá, eu ia... Maravilhoso. Adeus, Medina. Olha só, Dia da Alimentação, Dia Mundial da Alimentação, vamos falar sobre hábitos, comida, desperdício, como já dissemos aqui na abertura do programa. Agora a gente quer saber de você. Você acha que nos últimos tempos nós passamos a nos alimentar melhor?
O que dizer sobre a alimentação ao longo dos anos aí da sua experiência? Sem aquele saudosismo, a gente sabe que muita coisa mudou, mas em termos de qualidade, em termos de aproveitamento do alimento, o que você diz a respeito? Come bem aí na sua casa? Os seus meninos... Você deve ter feito isso com seus filhos. Fez isso com o Samuel. O Samuel deixa comida no prato, aí lá vai o pai dizer assim, você sabe dos menininhos da África? Lá não tem comida, a criança não sabe se come, não sabe se chora. Coloca vídeo para ver a realidade de como é... Porque conversei, falei uma vez, falei duas, falei três, falei, eu vou te mostrar um vídeo. Aí mostrei a realidade para criar consciência. A criança engoliu assim no seco. Certo, não sei. Não vamos julgar o irmão, né? Vamos só acolher. Acolhe. É verdade, né? Mas, gente, é um assunto que diz respeito a todos nós, né? Essa questão da alimentação. Inclusive, Dali, quando você falou ali se alimenta correto ou não, a gente tem aquele negócio na cabeça de que para eu me alimentar bem, corretamente, tenho que gastar muito. Né? Muitos, às vezes, pensam isso. Tem que gastar muito para eu me alimentar. Coisas caras. Coisas caras. Alimentação, assim, saudável, né? Aquela alimentação... enfim, que não traz muitas coisas industrializadas. Ou seja, e tal. Como a gente pode aprender a ter uma alimentação que caiba certamente dentro do nosso orçamento, mas que seja nutritivo, que nos faça bem, que seja saudável? Como é que a gente faz esse trânsito com relação aos hábitos e também em termos de finanças? É bem-vinda essa conversa. 983-150249. Vou dizer mais devagar, porque eu não estou competindo com ninguém. 12-9-8315-02. Pegou a colinha hoje, não? Claro, eu sempre olho ali. O legal é que seu óculos, às vezes, não deixa perceber que você está olhando para lá. Menino, não entrega. Esse é meu Desculpa. segredinho. Já se eu olho ali, pronto. Nada a ver, é que você não olha direito. Notícias! Chegando para você agora com o Lucas Nascimento, o hashtag Roda a Vinheta. Pessoal, termina hoje o prazo para recuperar o dinheiro esquecido no sistema de valores a receber do Banco Central do Brasil. Segundo o BC, mais de 8 bilhões de reais estão disponíveis para ser resgatado. Lá no sistema é possível saber se você deixou algum valor para trás em algum banco, consórcio ou até mesmo em outras instituições. Olha só, existe um único site para você conseguir fazer a sua consulta e saber como solicitar esse valor para pessoas físicas e também jurídicas, inclusive pessoas falecidas. Anota aí então, valores a receber.bcb.gov.br. Vou voltar aqui, valores a receber.bcb.gov.br. Agora, um outro ponto super importante também, porque os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave Pix para sua devolução. Se você não tem a chave Pix, um dos caminhos que eles falam é o seguinte: entrar em contato com a instituição que está ali o seu valor e combinar de que maneira você consegue resgatar esse dinheiro. Ou então, você criar essa chave Pix e fazer o processo. Quando você entrar nesse site que eu acabei de compartilhar com você, você vai saber qual a instituição em que o seu dinheiro está. Ali você pode ou informar, então, essa chave Pix, ou então entrar em contato com a instituição para você tentar recuperar esse dinheiro que ficou por lá. Eu fui olhar até só para saber se eu tinha algum valor. Eu tinha sim um valor, consegui colocar lá certinho o Pix. Agora estou esperando receber esse valor, porque é o seguinte, foi um valor que ficou, isso não era tanto, mas essa soma são 8 bilhões de reais, estava vendo por aqui. Então, se você acessar por lá, você vai saber. Geralmente é um valor que você foi deixando, foi criando ali uma certa... foi acumulando e agora você consegue resgatar. É um valor que é seu. Eu acho tão bonito isso, quem tem um dinheiro que vai acumulando, acumulando. Eu acho a coisa mais linda, Isso é lindo. É igual o sol nascer no mar. É lindo. Eu já consultei da família, tem nada para receber. Fiquei com medo de aparecer, você está devendo. Tá negativo, assim. Tá negativo, tem que devolver. Eu falei, meu Deus, não. Eu consultei, aí tem lá, mas eu não continuei o processo. Mas eu imagino que deve ser centavos. Isso é ser rica. Né? Olhou, tem valor a receber, mas deixa. Não é? Não, eu não. Se tivesse 10 centavos lá, eu ia pedir. Até que horas, Lucas? Meia-noite? Até amanhã você consegue fazer esse resgate, mas até hoje. Inclusive, quem precisar ir até uma agência bancária precisa se adiantar, porque elas funcionam até as 4 da tarde. Então tem que dar uma adiantada por aí. Mas consegue fazer pelo site lá, você fornecer o seu Pix, o valor vai chegar
para você. Estou até consultando de novo aqui. Ele ia dizer que eu seria uma dessas que vai na agência. É verdade, para poder receber lá. Não, ela vai lá na agência pessoalmente. Deixa eu falar aqui, em Guararema seria até legal, porque você passa por aquela pracinha para chegar num banco e tal. Né? Já tem um pipoqueiro, Gente, vocês não estão entendendo. Morar em Guararema é morar assim, no requinte. É quase, sei lá, é a nossa... Outro país. É a nossa Dinamarca, é a nossa Dinamarca. É a Dinamarca do Vale. É muito legal. Sensacional. Beijo, meus amigos de Guararema. O que mais? Agora vamos mudar um pouquinho de notícia. Tem uma outra notícia até um pouco mais séria com relação à saúde. Porque é o seguinte, mais um caso absurdo envolvendo então o tema saúde. Pelo menos 8 de 15 pacientes tiveram complicações após um mutirão de cirurgia de cataratas em Parelhas, que fica ali um pouco mais próximo de 400 quilômetros mais ou menos de Natal. Eles precisaram retirar o globo ocular afetado. Esse caso ele foi confirmado pela Secretaria de Saúde do município. O caso ele foi divulgado por agora, mas esse mutirão ele acabou acontecendo no dia 27 e 28 de setembro. 48 pessoas passaram por cirurgia. Das 20 pessoas que foram atendidas ali no primeiro dia, 15 apresentaram sintomas de uma infecção ocular. O município ele abriu uma investigação pública e está ouvindo pessoas envolvidas no caso. Em nota, a empresa que realizou o procedimento afirmou que o mutirão foi feito por profissionais experientes e que seguiram os protocolos médicos e também de segurança. Então, esse caso ainda segue sob investigação. Então, a notícia começou a chegar, falar um pouco sobre isso, até mesmo alguns relatos de pessoas que perderam ali a visão, que precisaram retomar porque sentiram um certo incômodo logo após ser feito ali o procedimento cirúrgico. Meu Deus. Puxa, a vida que triste, né? Muito. Perder a visão é uma das coisas assim, que mais me deixa chocada. Perder a visão e a audição. É verdade. Você perde o sentido assim. Mas enfim. E investigar, né? Como o Lucas comentou aí, a investigação para saber o porquê. Se é talvez algum aparelho, alguma coisa no manuseio ali, né? Que estava infectado, alguma coisa assim. Ou a própria sala, né? O espaço ali não estava bem estéril, né? Será que é reversível, né? Quem sabe? Tem essa também, né? Ele segue sob investigação porque até o que eles comentam é que esse procedimento tinha sido realizado outras vezes, mas que agora deu essa complicação em alguma das pessoas que participaram, que foi feita a cirurgia, né? Então, sendo investigado o porquê isso aconteceu. Uhum. E mudando de notícia agora, pessoal, horário de verão, hein? O Ministério de Minas e Energia deve anunciar hoje a decisão sobre se o governo vai adotar a sua volta ou não. O Operador Nacional do Sistema Elétrico deve apresentar estudos sobre a condição de atendimento de energia aos consumidores e eventuais mudanças, inclusive no cenário hidrológico. Isso porque no final de setembro, a ONS já tinha apresentado um estudo que indicava que era, assim, preciso, do ponto de vista energético, a volta do horário de verão. Ainda este ano, é bom ressaltar, ainda este ano. Isso ajudaria a economizar coisa de 400 milhões de reais. E em 2026, fazendo toda essa economia aí, chegaria aí a 1 bilhão por ano. Então essa discussão ainda está acontecendo por lá ainda, né? Eu estava até olhando aqui pelo site, eu estava lendo até um blog de uma jornalista, que ela tem algumas informações, algumas fontes, falando sobre que a tendência era não ter esse ano. Não ter esse ano, estava caminhando para isso. Mas que possivelmente para o ano que vem pode ser que volte. Mas ainda está rolando essa reunião ainda para avaliar, ver os estudos, os números, ver se realmente será necessário ou não. O que se fala é o seguinte, porque como choveu um pouco nos últimos dias, então essa urgência de ter um olhar mais para isso, ela ficou um pouco mais tranquila. Mas, lógico, está sendo apresentados os estudos, estão vendo os números para ver se isso vai acontecer ainda este ano ou não. Mas pelo que caminha, pode ser que não, e o ano que vem pode ser que volte, sim, o horário de verão. É aquela coisa, sai mais cedo, entre aspas, né? Você conseguir aproveitar, vai para um parque. Eu tenho lembranças quando eu tinha horários de verão, eu conseguia voltar mais cedo para casa, era diversão. Eu ia brincar, ia para a rua. Em resumo, Lucas Nascimento, talvez que sim, talvez que não. Mas interessante, se realmente, né, traz uma economia maior de energia, vale muito a pena, né? E é até interessante que tem algumas regiões do Brasil, especialmente região ali de Porto Alegre, eu lembro que com o horário de verão, estava dando 9 horas da noite mais ou menos e
né, você via ainda o céu vermelho, clarinho, tal. É interessante, é gostoso, né? Olha, Parece que o dia bateu um tá maior. saudosismo aqui. Bateu. Lá na que orla do saudade. Guaíba. Beijo pros meus amigos gaúchos aí. O Lucas esteve por lá, né? Sim, E é sim. bem uma visão desse tipo, assim, lindo né? demais. O pôr do sol lá no Guaíba, na orla do Guaíba. Aproveito, inclusive, para mandar um beijo para Porto Alegre. Sim, estive nesse final de semana em Porto Alegre, no domingo em Osório, ainda no sábado em Pelotas. Foi uma caravana. Caravana? Corrido, rápido, mas intenso e cheio de amor. Verdade. Beijo para as Pessoal meninas com querido quem demais. estivemos nesse final de semana. Obrigado, Luquinhas, É pelas isso. informações, hein? É isso, Tendo meus mais, queridos. traz pra gente aí. Exatamente. Um abração para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Bom programa. Tchau, querido. Valeu, Lucas. Com Deus. A gente sabe que o acesso à alimentação, né, Darleide, você de casa, é um direito para todas as pessoas. E a Organização Mundial das Nações Unidas, né, a ONU, ela trouxe, né, essa data como o Dia Mundial da Alimentação. Para quê? Com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a questão relativa à nutrição e alimentação saudável. E é triste quando a gente vê os dados de algumas regiões no mundo todo, né? O desperdício de alimentos, toneladas e mais toneladas de alimentos desperdiçados por dia, que daria para alimentar muita gente, quem sabe até, digamos assim, por um fim à fome mundial, né? Mas esse desequilíbrio todo a gente sabe que infelizmente existe, não é mesmo? Mas a gente conversa agora com ela, que além de nutricionista, ela também é bióloga, pós-graduada em alimentos funcionais e qualidade de vida. Nilvânia Barbosa com a gente hoje aqui no nosso Ventre Família. Prazer recebê-la mais uma vez. Conhece do assunto, vai compartilhar com a gente, tudo bem? Fique à vontade. Não, e não só conhece, vive, pratica, ensina. Verdade. É uma querida. Bem-vinda. Obrigada. Elegantíssima, lindíssima. Obrigada. Meu amor, vamos de pergunta Vamos lá. pronta, rápida. A produção separou essa pergunta, eu achei bem interessante. Que o brasileiro se alimenta basicamente de arroz e feijão. Base, né? Há quem gosta de mais, de menos, enfim. A história do primeiro arroz, depois o feijão, ou primeiro feijão, depois o arroz, não importa. Essa combinação de arroz e feijão, ela tem nutrientes suficientes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar? É algo muito interessante, porque o arroz e feijão, ele é meio típico do Brasil, né? Quase, né? E realmente, nós somos sorte, né? Uma bênção de ter essa combinação. Porque o feijão, ele é uma fonte de proteína, né? As oleaginosas, elas são uma fonte de proteína. E então o feijão, ele falta um aminoácido para ser uma proteína completa. Olha. E o arroz integral, ele também falta um aminoácido para ser uma proteína completa. Então, os dois se completam. Então, quando nós ingerimos arroz e feijão, nós estamos tendo uma fonte completa de proteína. Então, aquela preocupação muito de comer carne e outros alimentos, a gente já supriu, né? O que seria uma proporção adequada de arroz para o feijão, para que os dois sejam essa combinação tão boa? Olha, depende também se é homem, se é mulher, do trabalho que executa, né? Peso. Porque é o peso, porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha no trabalho braçal, ele pode comer mais feijão, né? E uma criança, por exemplo, já é menos. Mas assim, vamos supor, em termos assim, de uma concha de feijão para 2 colheres de servir de arroz, né? Mas estamos falando de arroz integral. Porque quando você fala do arroz, o arroz branco, por exemplo, ele não tem fibra, ele é um carboidrato que vai virar açúcar, né? E açúcar que não é gasto, ele vira gordura. Então aí surge vários tipos de problemas, né? Mas, você falando de arroz integral, ele é perfeito e é completo, rico em fibras. Então, hoje, já é uma pesquisa feita pelo IBGE, o consumo de arroz e feijão diminuiu muito devido aos industrializados e tudo mais. Então, vieram muitos problemas de saúde. O problema de glicemia, né, do diabetes, por exemplo, aumentou muito. O problema de colesterol, intestino que não funciona. Tudo devido a essa falta de fibras, né, que a gente foi perdendo com a mudança de hábito. Verdade. A gente gosta muito
prefiro o arroz integral mesmo. Me acostumei e amo arroz integral. Mas a grande maioria é o arrozinho branco e tal, né? Que não tem, felizmente, muitos nutrientes. Agora, até te pergunto, né? Para a gente, uma visão geral do brasileiro, a gente percebe que tem uma certa resistência em mudar o estilo de alimentação. Por que disso? Por que essa certa resistência em mudar o estilo e até mesmo agregar outros alimentos ali, tirar alguns e agregar outros também? A dificuldade, ela se baseia primeiro em conhecimento, né? Quando a pessoa não tem um conhecimento melhor, ela realmente vai no paladar. Ela é guiada pelo paladar. Mas é tão gostoso, né? Fui acostumada assim. Então, realmente, lutar contra o paladar não é fácil. Então, se você tem o conhecimento, vou falar da minha experiência. Quando eu comecei a conhecer sobre alimentação saudável, eu não tinha o menor prazer no arroz integral. Para mim era assim quase que abominável comer arroz integral, né? A cor não favorecia, né? A textura, porque você tem que mastigar mais, né? Mas conforme eu fui conhecendo e vendo os benefícios que tem, todo o complexo B, fibra, né? Todos os nutrientes que o arroz contém, eu passei então a ter prazer nele. Então eu acho que essa coisa de empatia, né? Quando você conhece alguém, aí você olha para a pessoa e fala, não fui com jeitinho, né? Mas quando você começa a conhecer, fala, poxa, aqui você estava perdendo esse relacionamento. Mesma coisa com o alimento. Quando você começa a entender o benefício que ele traz para você, a prevenção de doenças que ele traz, então nós passamos a ter essa empatia com ele, né? E aí é onde então começa a mudança. Porque realmente mudar é algo que leva um tempo. Então tem que ter a conscientização, a disposição, o planejamento. O paladar vai mudando aos poucos ali também, né? Acostumado a Até o brócolis, que era algo que eu não gostava muito do brócolis. Pobrezinho. Pois é. Aí quando eu comecei a ver os benefícios que ele traz para a saúde, eu falei, eu vou começar a comer. E hoje eu amo o brócolis, ele pré-cozido com limãozinho aqui assim, ó. Gente, que coisa maravilhosa. Mesma lógica dela, né? Passou a conhecer, entender. Isso, sentir o sabor e tal, e agora amo brócolis. Muito bom. Amores, apetite é uma questão para a gente considerar. Desafiador para muita gente, mas estamos sempre aqui para te dar uma força, para repensar de modo muito positivo. Pausa para a gente ficar aqui juntinho ainda na continuação do Entre Família de hoje. Fica com a gente, até já. Meus amores, minhas amoras, estamos de volta. Não, vamos de novo. Tá. Meus amores. Minhas amoras. Estamos de volta, gente. Entre Família. E a gente gosta de falar de frutas, viu? E porque, ó, quem já tem acompanhado o nosso programa nesse mês, está vendo muita fruta, muito colorida aqui na bancada. E a amora é uma frutinha gostosa. É uma delícia. É uma frutinha maravilhosa, bonita. Mas eu falei meus amores. Meus amores. E você, era pra você falar o quê? Meus amoras. É meus amoras ou mais amoras? Meus amoras. Amores, tem interação? Tem você aí de casa falando com a gente pelo 983-150249? Mande a sua pergunta. Como é que você se relaciona com o alimento, com a mudança de hábitos? Tem sido difícil? Tem sido fácil pra você? Quais foram as suas conquistas? Conta pra gente. A gente quer badalar, a gente quer conversar, né? E aí a gente tem aqui no estúdio a Nilvânia Barbosa, que é nutricionista, vai tirar dúvidas também, vai responder as suas perguntas. O que você quer saber? Aproveita, criatura. É de grátis. Manda pra gente aí sua mensagem. Pois é, 12983150249. Participe. Pode mandar foto também hoje, Daride, será? Da comidinha do ali. Prato, do desafio. Do desafio, prato de salada. Mas a diretora falou que é melhor não. Então deixa. Pode dar uma digestão lá na produção. Uma indigestão na produção. Ou vai fazer, a gente querer comer fora de horário também, né? Mas você sabe, né? Presente para Abinal, porta-retratos. Ele é o homem dos retratos. Você me espera só um pouquinho? Espera, então. Faz companhia para Nilvânia, tá? Vai bater muita gentileza, aqui. Porque ela é convidada, tá? Não vai fazer feiura. Não, vou tirar umas dúvidas aqui que eu já... Tá. E aí eu vou ali conversar com a Teru Gouveia, que é apresentadora do Vida e Saúde, mestre em saúde. Não é só uma apresentadora. E também, junto com a doutora Gisela, as duas construíram a máquina humana. Pois é. Vou saber lá como é que ela lida da máquina dela. Boa. Vem pra cá. Teru Gouveia já me espera por aqui, do lado das frutinhas, do verdinho, do colorido.
Bem-vinda, Gostei querida. desse espaço lindo. Muito obrigada. Já estava bonito, cada vez ficando mais com você por aqui, meu amor. Me conte, estivemos juntas no consultório de família, né? Por conta do lançamento da revista Máquina Humana, a gente vai levando em todos os programas para todos os públicos tomarem conhecimento de como que nós temos trabalhado esse assunto e principalmente a partir desse trabalho lindo que passou pela mente e pelo coração da Teru. Teru, como é a tua relação com mudanças de hábito ao longo da vida? Olha, eu lido bem. Lido bem, claro que eu tenho dificuldades, como todas as outras Estamos pessoas. juntos, meninos? Estamos, Nós e a sim. torcida de todos os times. Sim, Porque mas... é a vida. Mas eu sou uma pessoa muito competitiva. Ah, eu não sou. Eu sou. Então, se surge alguma coisa que é interessante e que eu vejo que minha mãe tá fazendo, que a Darley tá fazendo, eu começo a pensar, E por que não eu? por que não? Por que não? Vamos. Eu acho que isso ajuda, impulsiona. Mas cada um precisa encontrar o seu... Informação ajuda muito, eu acho que é a base, não é? Em algum momento você se viu assim, abrindo mão dos bons hábitos que você aprendeu em casa, com a família, seus pais? Em algum momento na adolescência ou lá na faculdade? Como é que você se viu naqueles momentos assim, vou comer pizza sim, 6 queijos, porque 4 são pouco? Não. Não, passo mal. Passo mal com 4 também. Com 2 já tá por aqui. Ó. Sim, na adolescência a gente vai testando... Agora, definindo a identidade. Eu cresci num lar vegetariano e meus pais sempre foram entusiastas não só do vegetarianismo, mas também de um estilo de vida saudável. Eles participavam de cursos, todos cresci, Darley, participando de congressos de saúde e fiquei até um pouco traumatizada. Na adolescência, o que eu fiz? Não, eu vou experimentar o outro lado. Ok. E aí eu comecei a comer carne. Experimentei, gostei. Gordura, né? Claro. Eu acho que nem todo mundo tem essa... Tem muita gente hoje que é vegetariano e que só de pensar... Quando a comida é parecida com carne, já fala, não, tô fora. Mas eu nunca fui carnívora. E aí, quando eu me casei, eu voltei... Eu acho que também saiu daquela fase de meio rebeldia, né? E de se definir, de me definir. E eu realmente escolhi, era melhor. É melhor. E aí você tem 3 filhos. Em algum momento você teve que lidar com, obviamente ensinando seus filhos, com já algumas descobertas dos meninos em casa? Com certeza. Eu acho que quando... o Luiz tem 17 anos já, né? E 15 anos atrás, ou 17 anos atrás, os vegetarianos não eram tão aceitos assim no consultório pediátrico. Exato. Então, havia uma pressão. Hoje em dia, essa pressão cedeu um pouco, porque a ciência está mostrando. Eu costumo dizer que a ciência testemunha sobre o plano de Deus. Exato. É melhor, gente. Os médicos são obrigados a concordar, porque as pesquisas estão mostrando que o vegetariano vive mais, tem menos problemas de colesterol, diabetes, doenças inflamatórias. E aí... Mas eu enfrentei isso lá atrás. Agora, dentro de casa, as crianças nunca me pediram. Meus parentes, do lado da família da minha mãe, vegetarianos, do lado da família do Vanderlei também vegetarianos, então a gente não conviveu com muita exposição ao alimento carne. Mas a carne em si não é só o problema, né? Não é o único problema. Tem o açúcar, tem o refrigerante, tem o excesso de gordura. Os industrializados, de modo geral, que são fáceis, né? Pacotinhos, salgadinhos para as crianças. Época que começou a escola. E aí, eles perceberam que a nossa comida era muito diferente dos amiguinhos. A lancheira era diferente. E aí, eu comecei a ser questionada. Mãe, mas por que a gente não compra salgadinho? Por quê? Não é que eles nunca experimentaram. Mas não é uma comida habitual em casa. Exato. Não é mesmo. Se a gente perguntar assim, Teru, fala de segredinhos seus, né? Como... mãe, enfim, profissional, mas o que você no dia a dia tem como seus segredinhos em relação à saúde e como um todo? Eu sou prática, Darley. Eu não faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu faço comida, por exemplo, comida gostosa, mas de uma panela só. Yakisoba, um risoto, uma travessa, sabe? Meus almoços de sábado, às vezes nem sobremesa eu faço. É uma fruta, sabe? Então eu sou prática, mas eu gosto de fazer comida que é interessante. Então, assim, eu tava ouvindo a doutora Nilvânia falando, arroz e feijão é gostoso. Eu amo um viradinho. Amo um viradinho, olha, com uma cebola ali refogadinha, coisa gostosa. Mas eu corto diferente, às vezes eu ponho uma cenoura em palitinho. As crianças assistindo televisão, às vezes pedem, mãe, a gente pode comer alguma coisa? Tá perto da hora do almoço. Eu corto pepino, eu corto cenoura, eles vão comendo, já é a parte da salada.
Mas assim, não tem muito segredo. Eu acho que é amar. E eu só posso amar aquilo que eu realmente conheço e eu compro aquela ideia. E lembrando... Quando for dieta, eu não vou conseguir manter, sabe? E você não é uma personalidade rígida. Não. Você é tranquila, é leve, mas leva a sério a mensagem de saúde, mas é sem aquela rigidez para as crianças se manterem assim, até com muita curiosidade, muito pavor. Não, tranquilo. É um dia a dia em que se oferta à mesa comida boa, saudável, gostosa, bem apresentada, porque tem muita reclamação. Vegetariano faz umas comidas sem graça, uma apresentação muito sem noção. Umas gororobas. Já aconteceu de ter uma gororoba, quer dizer, uma comida que você pensa, que linda apresentação. Quando você vai ver, não é gostosa. Mas tem que acompanhar, tem que ter sabor, tem que ter apresentação, tem que ter esse cuidado, né? Eu lembrei de 2 segredos. Vamos lá. Eu levo as crianças pra cozinha comigo. Boa. Não é todo dia, mas então... tem uma coisa que não gosta. Então vai comigo pra cozinha e começa a manusear, começa a experimentar pra ver o sabor. Isso é um segredinho. E uma outra coisa, a gente conversa sobre comida à mesa, no bom sentido. Tô comendo, nossa, esse suco... Vocês sabiam que o suco tem... Esse suco aqui, ele tem fonte de ferro. E o ferro nutre as células vermelhas do nosso corpo. E sem células vermelhas, isso faz... o ferro no sangue... tem esse benefício. Quando está em falta, a gente não consegue pensar direito, aprender direito. Então, a gente conversa muito sobre nutrição doméstica. A Nilvânia não pode me ouvir, que ela vai me corrigir aqui de algumas coisas que... Amiga, você é mestre Mas em todo saúde. mundo tem que conhecer um pouco, Darleide. A pessoa que não tem o ensino médio completo, ela precisa conhecer sobre o seu corpo e ela pode envenenar ou abençoar uma pessoa com aquilo que ela serve no prato e no copo. E a informação que a gente entrega para uma criança, ela processa, ela considera, né? Nessa janela em que está aberta para aprender, os pais ensinam, inculcam a respeito do organismo, do corpo, de maneira em que durante a refeição ela está assimilando o conteúdo de cá e o sabor vai fixando isso na memória e o aprendizado com os pais. Muito bem, e aí chega a máquina humana. Como é que foi a produção desse material? Passa pelo coração, né? Foi muito legal. A gente ficou confuso com eu e ela, né? A doutora Gisela foi maravilhosa. Ela realmente é muito dedicada, uma pessoa muito organizada. Me ajudou, porque eu sou um pouco all over the place, sabe? Mas foi gostoso. Nós tentamos ficar dentro das informações que estavam de acordo com o plano de Deus. Muita coisa hoje é dita e trazida nas suas telinhas aí, na palma da tua mão, que não fazem parte do plano de Deus, Darleide. A gente precisa aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a ciência vai mudar. Uma hora ou outra ela vai chegar à conclusão de que, sim, o suco de uva é bom, não o vinho. Exato. O álcool não tem proveito nenhum, embora ele possa dar aquele barato, trazer aquele bem-estar. Então, a gente tentou ficar dentro do que a Bíblia diz e dentro do que o testemunho revelado para nosso tempo, para nossa época, e está em nossas mãos. A gente tentou trazer isso aqui na revista A Máquina Humana. É para todo mundo, todas as idades. Faz um convite para o pessoal de casa, então, acessar esse material? Bora! Eu acho que você pode aprender a cuidar de você mesmo com o estudo e abrindo o seu coração para a vontade de Deus. Liga para cá se você deseja receber aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Eu gosto de dar o WhatsApp, porque eu sou prática com o WhatsApp, eu mando aqui, ó, do 12982444449. Você vai dizer, eu vi a revista Máquina Humana lá no Entre Família, eu quero uma aqui para mim. É gratuita e você vai poder estudar aí no silêncio, fazendo oração, pedindo para Deus e transformando os seus hábitos. Ele pode. Vou repetir o WhatsApp, 12982444449. Muito bem. E aquele documentário maravilhoso, o que dizer? Olha, eu tô acompanhando, você acredita que eu não consegui assistir o material pronto no sábado, quando lançou, né? Mas eu tô acompanhando aqui, a gente tá exibindo também os trechinhos no Vida e Saúde. E eu estou gostando muito do resultado final, Darleide, porque a gente não está falando só de saúde, trazendo o que a ciência está mostrando que é realmente o testemunho da palavra de Deus. A gente está mostrando como isso veio a fazer parte da nossa identidade, da nossa história. Tem um peso, tem um peso. É uma das falas do especialista ontem, ele falou que Ellen White recebeu as visões e ela testemunhou sobre essas visões, mas ela tinha a direção de Deus para escolher qual informação ia permanecer, e permanece desde aqueles tempos até hoje, e qual precisava ser descartada.
Eu estou muito feliz e muito agradecida a Deus pela oportunidade que a gente está tendo. Maravilha, está muito bem feito, muito bem construído. E eu fico o convite para você assistir no sábado, às 3h30 da tarde, confere produção, É isso. 13h30 da tarde, esse documentário riquíssimo em informação que tem a ver com a nossa identidade enquanto igreja adventista, com a saúde de todos nós. Eu falo enquanto igreja para você levar em conta que nós temos isso como missão, como identidade da nossa fé, que a saúde faz parte do que a gente entende como evangelho, boas novas, para fazer alguém que está hoje acamado, aleijado, entenda-se por aleijado, todas as nossas debilidades, todos os nossos transtornos, uma mão estendida como foi a mão de Jesus para levantar coxos, para fazer gente que estava há 12 anos sangrando, para fazer gente que de toda espécie sofria, e a mão estendida de Jesus é a mão do evangelho que se estende até nós hoje, e vindo a mensagem de saúde como assim um reflexo do amor de Deus com você. Ontem eu assistia o Anjos da Esperança e uma das entrevistadas dizia que assistiu consultório de família, assistiu Vida e Saúde, e ela começou a entender, bom, mas é uma religião que se preocupa com saúde? Eu nunca tinha pensado nisso, ninguém nunca me apresentou a saúde como alguma coisa com a qual Deus se importava nessa medida, que deixou conselhos, orientações, instruções, mandamentos, que eu costumo dizer que Deus não dá conselho, né? Ele dá mandamento, o que ele disse, está dito. Então, como comer, como beber, como se vestir, como se portar, como falar, como viver, é do interesse de Deus, porque Ele é o Criador. Então, tá tudo muito bonito, muito bem embalado para você receber e ser feliz. Teru Gouveia tem Vida e Saúde logo após o Entre Família. Tô chegando. Lembra o tema de hoje? Vou sair daqui, vou correr para lá. A gente vai falar sobre saúde mental e você vai entender por que precisa e pode parar de procrastinar. Precisamos desse assunto nessa época, nessa fase do ano, né? Setembro, outubro, é aquela fase que o ano tá terminando. Ai, deixa pro ano que vem. Não, vamos bem assistir. Logo mais. Muito bom, minha gente. Então, terminando aqui às 4, coladinho Vida e Saúde com Teru Gouveia, que também, repito, é uma das mentoras da produtora do material Máquina Humana, que está belíssimo. Liga pra gente no 12 21 27 31 21 ou aquele WhatsApp que você já sabe, tá salvo aí com você, né? Abinal Júnior, conta pra gente o que você tem por aí. Já posso ir pra lá? Ai, vou ficar com meus amiguinhos? Chega mais, Darley. Obrigada, querida. Até mais. Teru, obrigado, hein? Tá sensacional esse documentário, Tá gente. Fantástico. Não, e a atuação da Teru, né? Pois assim, é. Plena. Verdade, maravilhoso. Lindíssima. Vale a pena, assista, tá bom? Se perdeu, você pode assistir lá no NT Play depois também. Tá tudo lá para você poder acompanhar, tá bom? Vamos com interações? Correndo aqui pro nosso telão, trazendo o WhatsApp do nosso... Maria, eu ia falar o WhatsApp do Bom de Bíblia, não sei por quê. Por que você tá lá? Pois é, porque hoje, 9h30, eu tô lá no Bom de Bíblia, viu? A gente tá na semifinal do Bom de Bíblia. E aí, será que eu passo? Será que não passo dessa semifinal do Bom de Bíblia? Amanhã a gente vai saber quem vai pra final do Bom de Bíblia às 9h da noite. Hoje tem mais um episódio, amanhã é o último da semana para saber quem vai para final aí do Bom de Bíblia. Será que é você, hein? Será, Darley? Eu preciso ficar, assim, sóbria, porque os dois casais que estão lá são amigos, então, assim, eu sou neutra. Verdade. Quem ganhar, tá lindo. Enfim, vamos lá. Maria Aparecida, lá de São Paulo, diz, olá, amigos do Entre Família. Oi, tudo bem, Maria? Como conseguir conciliar a vida saudável que quero alcançar com o nosso orçamento do dia a dia? Não está fácil para mim, pois... produtos naturais são mais caros. O que fazer? E agora, salva, Nilvânia, salva. Essa é uma pergunta bem clássica, né? Porque às vezes ela pode ser realmente um problema ou às vezes uma desculpa, né? Eu não posso fazer porque eu não tenho condições. Mas eu sempre penso assim, fazer o que está ao seu alcance. O que está ao meu alcance fazer? Então, uma dica é o planejamento, buscar feiras ou produtores que tenham por perto, para comprar os alimentos mais saudáveis. Quando você também busca alimentos integrais, a quantidade diminui, que você usa mais fibras. Então, por exemplo, eu costumo dizer assim que é interessante como que o alimento de Deus, ele multiplica.
Você coloca os feijões de molho, eles aumentam. É verdade. Não é? Você faz uma carne, ela diminui. É verdade. Não é? Então, você coloca lá o feijão... Arroz integral, ele triplica, parece, na panela ali. Exatamente. Se você colocar muito arroz integral numa panela, ele não cresce. Você sempre tem que colocar abaixo do meio da panela, porque ele vai crescer até o final. Se você coloca metade de arroz da panela, ele fica mais E, por exemplo, o arroz branco, que é o arroz branco, também é arroz de Deus, né? Só que, assim, ele está... Mais processado, processado, exatamente, perde muitos nutrientes, vai junto, etc. Quando você mantém ali o integral, que é mais in natura, vamos dizer assim, ele cresce, mas o arroz branco não. Eu não sei mais, eu nem sei fazer direito mais arroz branco, porque ele fica mole, ele fica grudadinho, ele não tem a mesma habilidade. Né? E tem gente que diz que o arroz integral, não sei fazer, fica meio durinho. O tempo de cozimento dele é um pouco maior do que o outro, claro. E questão do tempero também, eu peguei, não sei se serve ou não, às vezes eu colocava o tempero nele para pegar mais assim, depois que ele já estava cozinhando, aí eu jogava o salzinho ali. Eu gosto de pôr um alhinho. O alhozinho frito. O alho, joga aquela aguinha e tampo. Ai, que delicinha. Tem alguma receitinha básica? Só falando do segredo do arroz integral, ele cozinha de dentro para fora. Então, a água deve ser colocada toda já. É uma xícara de arroz integral para 3 xícaras de água. Então, porque ele já vem cozinhando de dentro. É diferente do arroz branco, que ele aceita a água depois e continua cozinhando. O arroz branco, não. Se ele falta água, ele vai ficar molenga por fora e duro por dentro. É isso mesmo. Né? Então, a gente precisa colocar acertar na quantidade de água na hora do cozimento. Ok. Tá? 1 de arroz para 3 de água. 3 de água. Enquanto a moça que nos perguntou, a Maria Aparecida, então, por exemplo, entre as estratégias, repetindo, ir à feira para comprar produtos que estejam disponíveis, escolher a estação para ver quais são as frutas que são da estação e, portanto, mais barato. O mercado sempre tem um dia de sacolão, né? Exato. Você vai optar por um arroz integral, porque tem, inclusive, esse segredo de ele se multiplicar. Vai satisfazer melhor você. O arroz branco não te sacia como sacia um arroz integral. Se você for ao supermercado com boa vontade de prestar atenção, o preço do arroz branco e do arroz integral está muito semelhante. Muito semelhante. Então, dá uma olhadinha com mais boa vontade, vai ali avaliando quanto você pode se alimentar de modo simples. Não precisa ficar, comprar castanha. Calma, um pouquinho de castanha, um pouquinho daqui da colar. Você vai ver que no final das contas, sua saúde não tem preço. De castanha, para o tamanho de um bife de carne, por exemplo, são, sei lá, 3 castanhas, né? Que equivale a mais de um bife, sei lá, é bastante. Só um minutinho, nós já estamos de volta aqui no nosso Entre Família. Por que tá nele? Tá comigo aqui, então eu chamo. Vamos pro intervalo rapidinho, já estamos de volta com você. Aproveita, liga 21 27 31 21 e pede a revista, gente. Vamos embora, me cuidar da vida. Vamos lá, de volta Entre Família. Boa tarde para você, obrigado aí pela companhia. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fica com a gente, tá bom? Porque vem chegando, hoje a gente está falando sobre alimentação. Hoje é o Dia Mundial, olha que legal, viu? Dia Mundial da Alimentação. Estamos falando sobre esse assunto tão gostoso aqui, se alimentar, né? E por falar nisso, a Luciene Bonfim, ela foi até o CEAGESP, né, entender um pouquinho. O CEAGESP é onde chegam as frutas em São Paulo. Tem o CEASA, né, Darleide também, né? Então, é onde chegam as frutas ali para fazer divisão e tal. Ela foi lá para entender um pouquinho como que é esse processo e até mesmo aquilo que é jogado fora, tal, desperdício, né? Vamos entender um pouquinho mais nessa reportagem que ela traz para a gente? Pode rodar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aproximadamente 46 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente no Brasil. Essa parcela corresponde a 30% de todo o alimento produzido aqui no país. E para entender melhor como esse desperdício acontece e o que pode ser feito para evitá-lo, nós viemos até a CEAGESP, o maior interposto de alimentos da América Latina. Ao caminharmos pelo local, é possível notar uma variedade de alimentos desperdiçados antes mesmo de chegar ao consumidor.
Frutas, verduras, legumes que caem durante o transporte ou que apresentem pequenos defeitos como uma mancha, um amassado, apesar de estarem em boas condições de consumo, são descartadas por não atenderem os padrões estéticos do mercado. Mas em meio a esse cenário, iniciativas como o Banco de Alimentos da CEAGESP tentam reverter essa realidade. A ideia é simples: recolher alimentos que não serão mais comercializados, mas que ainda estão em boas condições e distribuí-los para ONGs e entidades beneficentes. Os comerciantes, eles sinalizam para nós, a gente já conhece, né? O banco tem 20 anos, então eles já conhecem aqui o banco de alimentos, eles sinalizam para a gente que tem uma doação e a gente vai lá retirar, chega aqui, seleciona e para ser distribuído. A gente tem 222 entidades das mais diversas, desde crianças, idosos, albergues, e temos também 18 bancos de alimentos, ou seja, a gente cumpre um papel muito importante no combate à fome e ao desperdício. No Banco de Alimentos, a rotina é intensa. Todos os dias, uma variedade de produtos passam por uma triagem cuidadosa. O trabalho de separação dos alimentos é feito por funcionários dedicados que garantem que os alimentos cheguem em bom estado à mesa de quem precisa. Na verdade, aqui beneficia bastante pessoas, tanto hospitais, creches, pessoas que não têm condições para comprar o alimento num supermercado. A questão ajuda bastante pessoas carentes, né? E é um trabalho muito produtivo para as outras pessoas. Assim, eu fico muito alegre porque ajuda o próximo, né? Pessoas que não têm condições de comprar um alimento e chega na casa do próximo. Fico muito alegre com nossos companheiros aqui, fazem do melhor e possível para chegar o alimento com mais qualidade. O sucesso dessa rede de solidariedade também depende de empresas como a da Dona Odete, que decidiu transformar o descarte em oportunidade de ajudar o próximo, doando alimentos que de outra forma não seriam aproveitados. Hoje em dia a gente vê que a nossa sociedade precisa tanto de cuidado e a doação veio com uma forma de nós contribuirmos com a nossa sociedade. Isso seria, na verdade, uma obrigação de todos nós comerciantes, né? Por que eu vou jogar fora um alimento que de repente tem algum machucadinho e que pode ser sim doado, né? Então é uma forma de eu conseguir ajudar essas pessoas que estão precisando, essas pessoas carentes, para que a gente possa contribuir de alguma forma. Mesmo com todo o trabalho realizado pelo Banco de Alimentos, ao caminharmos pelas ruas, ainda assim encontramos muito desperdício. Entre frutas, verduras e legumes que ficam pelo caminho, encontramos quem aproveita esses alimentos que ainda estão em boas condições, como é o caso da dona Raquel, que vem ao CEAGESP uma vez por semana recolher ali os produtos rejeitados para economizar na alimentação da família. Eu venho toda semana, né? Porque aqui me ajuda bastante. Eu invito de comprar no mercado que tá super caro. Aí então aqui eu levo frutas, levo verduras, dá para aproveitar bastante coisa. O desperdício de alimentos é um problema que não afeta apenas o bolso, mas também a dignidade de quem luta diariamente para colocar comida na mesa. Cada fruta amassada, cada alimento que deixamos para trás, por parecer não ser perfeito, estamos ignorando a fome de milhões de brasileiros. Precisamos compensar nossas escolhas e adotar um novo olhar para o que consumimos. Pequenas ações como aproveitar alimentos que ainda são bons podem fazer a diferença e é mais do que uma responsabilidade social, é um ato de empatia e solidariedade. A comida que jogamos fora hoje poderia ser o alimento de quem precisa amanhã. Toneladas e toneladas de alimentos desperdiçados. E quando a gente dá uma olhadinha, né, nos gráficos, aí, a gente vê que a África é o continente com o maior número de pessoas afetadas pela fome, com mais de 236 milhões de pessoas sendo afetadas, né? Informações aqui da Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU. E até dando uma olhadinha também sobre a mortalidade, né, de pessoas com fome. Não há informações precisas sobre esses números, mas
tem-se em vista ali que pelo menos 1 a cada 11 pessoas no mundo estão afetadas pela fome, são afetadas pela fome severa, né? Muitas pessoas aí abaixo da desnutrição, da linha da pobreza, né? Então, é triste, gente, é triste demais a gente ver quadros como esse. E essa matéria, obrigada, viu, Lu? Muito bom ir lá e ver de perto, mostrar pra gente, causa uma reflexão. E aí a gente pode refletir o que nós estamos ensinando aos filhos da gente para que eles também tenham consciência e consideração pelo alimento. Isso envolve gratidão pelo trabalho dos pais, isso envolve as pessoas que trabalham para que nós tenhamos alimento na mesa. Isso envolve ter consciência do que é desperdiçar, economizar por respeito até mesmo a quem não tem. Também compartilhar, ótima reflexão que a gente pode fazer disso tudo. Nós vamos agora, Nilvânia, pensar alguns passos educativos para a gente trabalhar esse tema com as crianças. É o que a gente chama de na prática. Nós vamos jogar aqui no telão algumas dicas e vamos comentando a respeito, tá bom? Vamos lá, dicas para ensinar as crianças a evitar o desperdício de alimentos. Qual é a primeira crianças dica? E alguns adultos também, né? Eu acho que serve, sim, com certeza. É verdade. Planejamento de refeições. Nutri. Então, os pais podem, junto com as crianças, né, buscar o que eles gostam, fazerem planejamento, fazer um cardápio, ir às compras, né, com eles. Nunca ir às compras com o estômago vazio, né, porque já vai acabar comprando coisas indesejadas, tá? Mas oferecer para eles essa coisa de realmente estar ali colocando a mão na massa, como a Teru falou, de levar as crianças para a cozinha, de fazer uma receita e até mesmo de fazer uma pequena horta. Porque quando eles plantam, eles ficam felizes de ver crescer, né, de experimentar. Porque tem criança que nunca viu uma berinjela, às vezes nunca viu uma beterraba, né? Então, quando cenoura, que é tão bonitinho, né? Puxar da terra ali, a cenoura. Os meus netos eu levo para a horta e eles colhem beterraba, colhem rabanete, né? E aí comem com vontade, sabe? Né? Comem alface. Então é bem interessante isso. Quem não tem espaço pode fazer uma horta vertical, com garrafa PET, coloca na parede, no vaso. Então é uma forma de educar as crianças. E o que ela falou, a Teru falou, de falar para as crianças o benefício daquele alimento, né? O meu neto às vezes fala assim, vovó, abobrinha é bom para quê? Né? Vovó, beterraba é bom para quê? Então, esse bom para quê, eles ficam interessados. Principalmente quando você fala de inteligência, se você começar a ficar mais inteligente, você vai ficar bom na escola, você vai ficar mais forte, você vai correr mais. Então, isso é interessante para eles, né? Enquanto que o industrializado, ele mexe com o paladar e ele meio que permeabiliza o paladar da criança, né? Ela está acostumada, de repente, tomar um suco de pó e, de repente, muito doce. Quando ela come uma banana, ela não acha graça. Exato. Né? Então, é oferecer para a criança aquilo que é saudável. Às vezes, não brigar à mesa, eu sou contra isso também, né? Na hora de comer, você ficar brigando com a criança. Então, sempre estar orientando, compartilhando, pegando a opinião deles, né? Fazendo do horário de refeição um horário feliz, né? Porque isso vai trazer benefício para eles, né? Criar um ambiente favorável a que a comida, a hora da refeição, seja uma hora agradável também, né? Sim. Como você disse, não é hora de brigar. Não é hora de ficar ali naquela briga, ficar usando aquela confusão. Mas vamos aproveitar para planejar horário, lugar, uma mesa posta, um pratinho, um jeitinho de oferecer a comida. Recapitulando, levar a criança, a Teru bem disse que faz isso com as crianças dela, né? Levá-los para a cozinha, para cozinhar junto. Nem sempre a gente vai ter esse tempo. Na pressa, tem que fazer rápido, etc. Mas trazer a criança para a comida, para a cozinha, vai fazer a diferença. Tem um próximo tópico que você já até pensou pra gente, que é a ida ao mercado juntos. Mais uma vez, psicoeducação aqui, né? Tô educando a criança como compra. E mostrar os valores também, né? Para a criança entender que custa dinheiro, né? Aquilo que ela está deixando no prato também, ou enfim, né? Custa bastante. E é até interessante mostrar também o valor das frutas, para mostrar, ó, com X reais eu consigo comprar, olha quantas frutas eu consigo comprar e olha com o valor desse salgadinho ou disso ou daquilo, aquilo que não é comida, né? Não pode ser classificado como comida. Olha quanto a gente consegue comprar desse e quanto desse. Olha quantos nutrientes traz isso e olha quanto
você perde com isso, né? Porque não traz nem nutrientes. E falar para eles que essa é uma comida viva. Isso. Né? Você está comendo um alimento vivo, então ele vai trazer vida para você, vai trazer nutrição para você. Então há uma diferença grande entre você estar alimentado e estar nutrido. Né? Então, quando você utiliza alimentos assim, mais naturais possíveis, você está se nutrindo. Então, as doenças tendem a não ficarem por perto. Enquanto utilizamos os industrializados, o paladar fica diferente, a imunidade diminui, né? Então, tudo vai prejudicando. E fora o meio ambiente, porque quando você descasca mais, desembala menos, você está devolvendo para a natureza aquilo que ela vai retribuir para a gente. Às vezes faz uma compostagem, ela às vezes produz tomate, às vezes produz um melão, né, uma melancia, uma abobrinha, porque você devolveu a semente para a terra. Agora, quando você devolve para o meio ambiente uma embalagem, uma garrafa PET, quanto tempo vai demorar para aquilo se decompor? Né? O nosso meio ambiente não está aguentando mais. Então, é lixo para dentro e lixo para fora. Exato. Entendeu? Olha, gente, eu preciso mencionar que a Nilvânia, ela não é só profissional para que profissionalmente ela diga às pessoas o que deva ser feito, o que é melhor para a saúde. Ela vive isso. Ela sabe plantar, ela entende de compostagem, ela entende de horta, de como fazer, como não fazer. Ela dá aula, tem um espaço que não é nem para ela ganhar com isso. Ela, na verdade, mantém aquele lugar, mas é um espaço para dar aula, para receber grupos, mulheres que querem aprender a cozinhar. E a gente está fazendo isso ela faz isso de uma maneira muito bonita. Então, quero reforçar isso. Ela fala de verdade, ela sabe o que está dizendo porque ela vive. Se você estivesse aqui comigo, mas na telinha dá para saber também. A pele dessa mulher brilha, mas não é porque é maquiagem, é porque ela brilha. Ela é linda. Saúde do Éden, tá aparecendo aí na sua tela, viu? Ponto oficial. Saúde do Éden, ponto oficial. Aparece aqui na sua tela. Entra lá no Instagram, conheça um pouco mais desse belo trabalho feito por ela, tá bom? Vou até que lançar um desafio. Vai lá no @saudedoeden.oficial. A Nilvânia tá olhando assim, o que ela vai fazer? Seguinte, vai lá e diz assim: Nilvânia, faz um encontro lá no Espaço Éden com a Darleide, que aí eu vou. Junta uma mulherada do Brasil, a gente vai pra lá no espaço dela, fica lá um fim de semana, aprendendo a cozinhar, aprendendo a viver e ser feliz. O que você acha? Vamos embora. Mais um item pode ter por aqui. visita de homens lá para poder experimentar? Pode, para pegar o pesado, descascar as também, batatas. lavar os panelões. Aí depois senta lá e aprender a cozinhar com a esposa. Né? Tá bom, então, fechou. Mas você cozinha bem, você é bom. Controle de porções de comida. Como seria, Nilvânia? Isso é muito importante, porque o nosso estômago ele tem um tamanho, né, já ideal. Quando nós ultrapassamos a quantidade, esse estômago vai aumentando de tamanho e cada vez mais ele pede mais alimento, né? Então, é importantíssimo nós termos esse controle da quantidade. Agora, o controle de porções, né? Já o Ministério da Saúde, ele diz que assim, 5 a 6 porções de frutas, verduras por dia, né? Às vezes uma banana, eles dizem, meia banana é uma porção. Então, olha, se você comeu uma banana, você já comeu 2 porções diárias. Uma maçã, meia maçã é uma porção, sabe? Então, eu acho até pouco, mas é muito bom entender que se eu comer uma maçã, já tenho 2 porções de fruta naquele dia. E o ideal são quantas porções? De 5 a 6 porções. 5 a 6, ok. Então, é super importante. Então, oferecer isso para as crianças. Quando a Teru falou também que as crianças vão comendo a saladinha primeiro, é outra coisa super importante. Quando você come o alimento cru primeiro, você vai comer menos do cozido, né? Sendo que o cru é o que tem a vida. Tá? Então, é super... Fora a quantidade de fibras que nós encontramos nesses alimentos. Amiga, mas e aí porção de uva, seriam quantas? Será que a gente pode pesar? Será o quê? Não, né? Eu acho que não. Um cacho pequeno, assim, sabe? Cabia aqui na palma da mão. Hoje nós temos um problema sério, porque eles colocam, assim, alguma coisa que... A uva tá muito doce, né?
Entendeu? Tem aquela uva algodão doce que ela chega a doer a garganta da gente, tão doce. Até a laranja, que antes tinha laranja azeda, agora não vê mais laranja azeda no mercado. Mas tem laranja sem gosto. Docinha. Não, vocês não sei que vocês estão comendo frutas de lugares assim, olha. Porque eu já peguei uva sem gosto, tem essas docíssimas. Mas eu já peguei melancia que não tem sabor nenhum, pera que eu digo, gente, cadê a pera? Maçã que antigamente tinha até cheiro, cadê o cheiro dessa maçã? Tem alguns probleminha por aí. Quando você às vezes tem umas maçãs, você passa e fica até meio grudentinho, não sei se é agrotóxico, alguma coisa. É esquisito. É que eles impermeabilizam, né? Porque a maçã, ela dura muito tempo. A maçã dura 1 ano ou mais. Pois é. O tempo de colheita, né? Ela tem um longo tempo de prateleira, né? Então, mas voltando aqui às porções, eu costumo dizer assim que a nossa mão é sempre uma boa medida, né? Para que a gente possa... Deixa eu ver o tamanho da sua mão. Aqui, ó, é grande. A mão do Abinão, ele já junta as duas, assim. Uma porçãozinha assim, ó, é bastante. Agora, uma coisa assim, é você oferecer, então, os alimentos mais naturais, numa porção adequada e evitar o máximo os industrializados, né? Porque as crianças, principalmente, elas são vítimas, né, da propaganda. Como a Teru falou, da lancheira da escola, é outro problema sério, porque daí elas vêm ali no meio dos outros coleguinhas, levando, né? Então, a conscientização. Ensinar para a criança fisiologia. Isso também é uma instrução que nós temos, né? Dos testemunhos, que a criança entender como funciona o organismo dela. Né? Rapidamente, falando uma experiência do meu filho quando criança. Eu não usava açúcar em casa. E aí, eu dizia que o açúcar, ele diminuía muito os nossos soldadinhos, né? Então, quando vinha a doença, a gente não tinha soldadinho suficiente, ficava doente. E um dia ele foi na casa de uma vizinha e ela fez um suco de maracujá. E ela colocou açúcar. E ele viu e falou, tia, você quer matar todos os meus soldadinhos? Bonitinho. Então, as crianças, elas entendem muito bem, sabe? Então, de forma didática, lúdica, você ensinar para eles, sabe? Eles vão assimilar e vão levar para a vida. É isso. Amores, pausa. Tempo para você já decididamente ligar agora e pedir saúde. Nós estamos entregando saúde para você em forma de revista 21 27 31 21. Na verdade, não é uma revista, desculpa, é manual. Desculpa. Manual? Eu tô te chamando de revista, mas é um manual de saúde. Você vai aprender em 8 lições como lidar com os desafios que tem sido aí para você difícil de encontrar saída, encontrar meios. A máquina humana, do jeitinho que Deus criou e planejou mesmo pós-pecado, de como que a gente pode recuperar a saúde. Topa? 12 21 27 31 21. Já voltamos com você. Até já. Gente, sabia que tem visita lá de longe que veio nos conhecer aqui de pertinho? Quer dizer, conhecê-lo pessoalmente eu já o conhecia. Ele é pastor, está fazendo um doutorado em comunicação e mídias e veio nos visitar direto de Toronto, né? Pastor Dário, ali ele, ó. Veio ontem, assistiu o programa. Gravou bastante partes, gravou, né? Riu um monte, achou muito legal, aí voltou. O estágio dele está sendo aqui no Entre Família. Legal. Tá leva o nosso abraço pro pessoal de lá, viu, pastor? Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer. E prazer ter você aí do outro lado, junto com a gente também. Vamos lá, seguindo com o último tópico aqui do nosso Na Prática, que vem falando sobre reaproveitamento de sobras. Doutora, reaproveitar as sobrinhas ali, ensinar para as crianças o que dá para fazer também. Com aquele arrozinho que sobra, talvez até a saladinha também, né? Então, nós já fizemos com as crianças um reaproveitamento, por exemplo, falando novamente do arroz e feijão, que até eu falei, uma oleaginosa, é uma leguminosa. É leguminosa. Dá para fazer Seus colegas nem para te ajudar, amiga. Pois desculpa. Um hambúrguer de arroz e feijão, né? Você coloca no processador ou no liquidificador, coloca os temperos, modela os hambúrguer, entendeu? E você faz assim, fica bem saboroso. Pode ser tipo almôndega ou tipo hambúrguer. Então, já fizemos com as crianças, dá super certo. Outra coisa são talos de espinafre, talos de beterraba, que você pode fazer uma polenta, incorporar ali, fazer sopas, fazer patês,
vários tipos de bolinho, bolinho de beterraba. Eu fico impressionada como a gente pode fazer pastinha de qualquer coisa. Sim. Sobrou um feijãozinho, bate aquele feijão com temperinho, um pouquinho de azeite, enfim, o que for, e passa no pãozinho, não é uma pastinha? Exatamente. Sobrou um grão de bico, uma cenoura, bate com uma cenoura, aquele temperinho bom. Não precisa da manteiga, menina, e vai ficar bem gostoso, acredite. Verdade. É só colocar, às vezes, um pouquinho de azeite ou óleo de coco, né? Pra dar aquele saborzinho e fica perfeito. Realmente você vai ter um alimento de qualidade. Muito bem. Tem perguntas chegando pra gente? Joga na tela já. Vamos lá, você de casa. Débora Tocim, passando por aqui. Comprei um arroz integral e não gostei do cheiro. Tenho usado ele da seguinte forma. Coloco a cozinhar e depois que ferveu, tiro toda aquela primeira água. Será que estou perdendo algum nutriente, tirando aquela primeira água da fervura? Gente, pois meu arroz não tem esse cheiro, não. Não sei, mas alguns devem ter, não sei. É porque o arroz integral, ele tem característica, um cheirinho um pouquinho mais forte do que o outro, né? Não sei, É pra ela ser desagradável e pra mim não ser, né? Deve ser. Pode ser que ele venha de algum lugar longe, então eles colocam algum conservante, alguma coisa, porque o arroz integral, e é interessante por isso que os bichinhos, né, também gostam dele. Então, para conservar, eles colocam algum conservante, né? Então pode ser que tenha esse cheiro, mas não perde nenhum nutriente. Eu faço muito isso com a quinoa. Você está falando que fazer isso que ela tem feito, não perde nutriente? Não perde. A quinoa, por exemplo, quando você ferve a quinoa, tem um cheiro meio forte. Aí eu desprezo aquela primeira água, coloco outra e fervo. Então não tem problema nenhum. Que bom, Débora. Só não deixe de comer seu arrozinho integral, meu amor. Próxima. Agora o Noel Francisco. Olá, meus amigos. Olá. Sou nordestino, eu também. E na minha infância não tinha conhecimento ou informações sobre alimentos saudáveis, mas consumia tudo que plantávamos na roça, ou seja, era saudável, né? Hoje cuido bem melhor e me alimento à base de legumes, verduras e frutas. Risquei o açúcar e o sal do meu cardápio. Minha mãe também é assim, ela quase não come sal nenhum. Faço uma caminhada diária 5 quilômetros, ainda não me livrei do café. Tô no caminho certo? Me guio sempre pelo Vida e Saúde da Teru Gouveia. Obrigada, Noel. Tá no caminho certíssimo, tá super certo. Me identifico muito com a experiência dele, porque eu também não tinha conhecimento, não tínhamos condições. Então, a partir do conhecimento que eu comecei a mudar a minha vida, né? Graças a Deus. E quanto ao café, eu costumo dizer o seguinte, o café é um tipo de estimulante, né? Como o chocolate, como os energéticos, que você consome e é como você gastar no cheque especial. Você está tendo uma energia que não é sua. Então, um dia a conta vem. Então, no sistema nervoso, ele começa a ficar como se fosse um elástico, ele estica e não volta. Então, pode vir lá na frente uma depressão, uma insônia. Então, vale a pena deixar. Para deixar o café, é importante tomar muita água, para livrar daquelas toxinas, né, que o café deixa, essa dependência do café. Porque eu costumo dizer que tem duas coisas que eu ainda gosto do cheiro. É o café e o churrasco, às vezes, né? Quando você está com fome, o cheiro é bom, mas não dá para comer. Então, se ele conseguir deixar o café tomando bastante água, se conscientizando que é um energético, uma energia que, eu preciso tomar um café para ficar ligado, né? Então, essa energia não é saudável. Enquanto se ele utilizar alimentos naturais, ele vai ter essa energia sem ter essa conta para pagar no final. O que seria um bom energético natural? Algum alimento que traga... algum alimento que traga energia, tipo, tô meio desanimado, tal, queria alguma coisa para dar uma acordadinha. Que alimento que daria para comer e dar uma energia? É interessante. Todos os alimentos crus, eles são energéticos. Legal. Porque o corpo consegue levar ele para toda... A circulação consegue levar ele para todos os lugares, né? Para todos os nossos órgãos. Então, você começa a ter disposição. O que deixa uma pessoa, assim, sem disposição, a falta do sono, o intestino que não funciona, o açúcar, porque o açúcar te dá uma sensação de... Você está bêbado, porque produz álcool, né? Então, se você usa mais alimentos crus, por exemplo, um suco verde, por exemplo, né? Riquíssimo em minerais, isso vai contribuir para que você tenha mais energia. Legal. Sucesso. Tem mais interação, meus amores? Joga pra cá. Mais Dolores. Olá, boa tarde. Para uma alimentação saudável, quais os alimentos que não contêm açúcar para café da manhã, né? Para o desjejum? Algum alimento saudável de manhã? Frutinhas? As frutas, né? Os carboidratos integrais, aveia, chia, linhaça,
Podemos usar até um pouco de mel, se for o caso, de fazer um mingau, os leites vegetais. Então, você vai ter um alimento, eu sempre gosto de falar do REC, reguladores, energéticos e construtores. Então, quando você olha para o seu prato e vê lá reguladores, são as frutas, energéticos, carboidratos, né, como aveia, o pão integral, batata, a mandioca, batata, cuscuz, o pão de quê que a gente fala, né, feito um waffles, e também uma proteína, que pode ser o tofu, que pode ser as castanhas, né? Então, assim, você tem ali o alimento completo. Eu tenho o REC, eu costumo dizer, as pessoas perguntam, faz uma dieta para mim, né, nutricionista, faz uma dieta. Eu costumo dizer, se você conhece o REC, você mesmo compõe você faz a sua dieta. E você vai saber o que você gosta de regulador, de energético e de construtor, né? Então, no almoço a mesma coisa e no jantar, o RE. Não tem construtor no jantar, porque a proteína demora mais para fazer digestão, então o seu sono pode ficar, né, deficiente, perturbado. Então, REC de manhã, REC no almoço e RE à noite. Legal. A gente ouve falar muito sobre quantidade de calorias que a gente deve consumir ao longo do dia. Como é que funciona essa questão de calorias, quantidade mínima ou ideal ali por pessoa? E uma pessoa que está ganhando massa, que o figurino está ficando perdido assim. Tá ficando pequeno. Peitoral, braço, não sei o quê. Vai ter que trocar o figurino aqui, viu? Então, é muito interessante essa questão das calorias, porque as pessoas se preocupam muito. Então, por exemplo, um refrigerante diet, ele tem menos calorias que um suco de laranja. Só que um suco de laranja tem mais nutrientes. Então, como você falou que eu fiz uma pós-graduada em alimentos funcionais e qualidade de vida, nós aprendemos isso, o alimento funcional. Então, você não se preocupa com a caloria, você se preocupa com a qualidade do alimento, tá? Então, é importante, se eu como uma alimentação saudável, mesmo que ela seja mais calórica, mas ela tem fibra, ela não vai me dar peso, né? Uma coisa equilibra com a equilibra outra. Agora, um alimento light, às vezes ele não tem caloria, mas não deixa você perder, tá? Então você fica na mesma, tá? Eu só uso adoçante, por exemplo. Eu não recomendo, porque você está utilizando uma coisa que não é natural, é um industrializado. Se você não é diabético e não precisa, não faça isso. Eu vejo crianças utilizando adoçante. Uau! Né? Então, ele vai impedir o metabolismo, ele pode interferir na parte neuronal lá na frente, tá? Então, o mais importante é isso, você ver a qualidade também, né, do alimento. E não ficar pensando só em calorias. Contar calorias. Mas tu acha que Deus ia criar a gente para depois de ficar fazendo matemática do que come? Não, gente. Deus é prático. Como frutas, verduras, vegetais, como o mais próximo possível da natureza, que a gente vai vivendo bem, né? E comer até ficar saciado. Sim. Não, peraí, mas se o estômago estiver dilatado desse tamanho até saciar... Inclusive, até estava comentando com a doutora aqui, eu vi o caso de um fisiculturista, ele comia mais de 16 mil calorias. Não, entrega isso para Deus, entrega para Deus. Morreu, vamos comentar. Claro que morre. É por isso que eu digo, entrega para Deus. Vem para cá, meus amores, interação ainda. A Nilde Abraão dizendo, estou há uma semana me alimentando bem, já melhorei bastante, mas sentia muitas dores no estômago. Tá vendo, minha gente? É papum. Ou seja, comece e já vê resultado. Mais uma interação aqui, vem pra cá, dona Neide. Posso ler? Pode. Na minha opinião, piorou. Na casa dos meus pais, o que mais tinha era comida. Ela está respondendo a pergunta que fizemos, pessoal. Se a comida, o alimento dos últimos anos melhorou ou piorou. Então, além do arroz com feijão, sempre tinha uma mistura e acompanhamento de verduras e legumes. Ao longo do dia, comíamos muitas frutas. Hoje em dia, o fast food, salgados e docerias são mais procurados. E é verdade, né? Demais, verdade, né? Neide. Obrigada, querida. Você e o seu gatinho. Legal. Vai, Binal. Então, a Vânia Bezerra, de Rio Claro, São Paulo. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, amor. Minha alimentação mudou muito ao longo dos anos. Tenho me afastado, ou melhor, me esforçado, né, para comer cada vez mais alimentos saudáveis. E essa mudança de hábitos devo ao programa Vida e Saúde. E a Deus que tem me mostrado que a alimentação natural é o ideal para mim. Que bênção! Aproveita até, Vânia, você falou do Vida e Saúde, a Teru esteve por aqui falando, né, dessa revista e também de como ela lida dentro de casa com a questão da alimentação. Minha gente, revista que a Darleide já falou também, você está ouvindo ao longo da semana, mas está chegando agora, está aqui, ó, a máquina humana, essa máquina que Deus criou, né, o nosso organismo.
E ele sabe, melhor do que ninguém, o melhor funcionamento para o nosso corpo, para a nossa mente, para termos mais saúde e equilibrarmos tudo, né? Porque às vezes a gente anda aí, como trouxe a última participação, a nossa amiga falando, né? Não corre do dia a dia, vai para o fast food, vai para uma coisinha, uma fritura, uma gordura, uma coisa lá, outra aqui e pronto. Nosso organismo vai ficando inflamado e com isso doenças daqui e dali. Vamos mudar de vida, vamos mudar de alimentação, vamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então tá aqui, ó. Não é nem revista, como a Darlete falou, é um manual, né? Um manual de saúde para você, a máquina humana. Ó, vou abrir aqui rapidinho para mostrar para você alguns dos temas que você encontra na revista A Máquina Humana. Tá aqui, ó, para você entender um pouco melhor. Falando sobre a saúde, mecanismo urgente, necessidade urgente, o plano divino, vários outros assuntos incríveis que você vai vendo. Quer ter a sua revista? Então entre em contato com a gente agora, não deixa para depois, você pode esquecer. É agora, minha gente, 12988, não, entra pelo telefone, viu? 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça sua revista Máquina Humana, chega aí na sua casa e você vai começar a estudar esse assunto e ter mais saúde, mais qualidade de vida para você e para sua família. Quer ver seus filhos crescendo, tendo filhos, né, saudáveis e tal? Então peça agora mesmo, dá tempo ainda, tá bom? De cuidar da sua saúde, correr atrás do prejuízo, tá bom? Bora lá? Então peça sua agora mesmo. E agradecendo aqui a Nilvânia, muito obrigado, Nilvânia, Obrigada, por tanto conhecimento sendo passado adiante para outros também. Eu que agradeço, um prazer missão de vida dela. Tá ali, ó, @saudedoedem.oficial. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Carregamos características do próprio Deus. Por fim, o pecado veio e nos trouxe dor, doença, morte. Mas Jesus veio e Ele próprio disse, vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus operou milagres, fez maravilhas, tirou gente do fundo do poço, gente que sangrava, gente que era aleijada, gente que estava destruída, corpo dilacerado, muitas vezes ocupados por espíritos malignos, e Jesus estava ali libertando, curando, restaurando. O Senhor deixou um meio para que nós não sejamos enganados pelas próprias astúcias de Satanás, que faz-nos pensar que algo seja cura quando na verdade é escravidão. E Jesus deixou um meio de nós termos saúde e saúde recuperada por sua mão divina, por meio da inteligência que a nós foi dada para nós operarmos a vida que Ele nos concedeu. Nos deu inteligência, conhecimento, sabedoria para pormos em prática e vermos os efeitos práticos de obedecermos às leis da vida. Convidar você a cuidar da saúde é chamar você a cuidar da criação. Você é criação do divino. Eu e você, nós todos, somos a imagem e semelhança dele, recuperada e mantida pela graça maravilhosa de Jesus. Obrigada pela companhia de hoje. Foi bom demais ficar esse tempo com você, criando consciência para a saúde e o cuidado do alimento, a vida por completo. Beijo e até amanhã. É verdade. E amanhã vamos falar sobre reciclagem. E aí, como tem sido o processo de reciclagem aí na sua casa, na vizinhança? Tem feito a sua parte? É? Então tá bom. Fica com a gente amanhã e coladinho aqui vem o Vida e Saúde. Vai falar um pouco sobre procrastinação. Continue ligado com a gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meus Valeu. amores. Até mais. Tchau. Tchau.